Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia, e hoje estamos aqui no último episódio do ano e um episódio muito especial, que hoje eu estou aqui com a doutora Camila Carrada. Camila, um prazer ter você aqui comigo, uma honra fechar o ano, né, com você aqui. E tudo bem com você? Como é que você tá? Bom, Paulo, tudo bem? Eu queria te agradecer pelo convite. É uma honra para mim poder colocar o odontopediatria nesse bate-papo, né? Eu acompanhei os outros episódios e te parabenizar aqui ao vivo pela iniciativa, te desejar muito sucesso, Obrigado. que no ano que vem vocês voltem com força total e que o projeto tenha vida longa. Parabéns. Muito obrigado, te agradeço muito. Galera, ela é minha professora, né? Foi minha professora no 7º período, então para mim é uma honra. E Camila, o convidado chega aqui para ficar à vontade. Então, inicialmente, eu já chego entregando o presente do podcast para você. Gente. Essa caneca aí é só quem vem que ganha. Se quiser, pode usar agora ou usar depois. Vamos usar, ué. Muito chique. Tem muito presente, tá, hoje pra você. Não é só porque é Natal, não. É porque a gente sempre dá presente aqui. Os patrocinadores também. Muito chique, obrigada. De nada. E Camila, tem mais um presente aqui pra você, uma lembrança do nosso patrocinador, que é o Odontoway. Enquanto, pessoal, ela tá abrindo aqui o presente da Odontoway, queria falar para vocês que o QR Code vai ficar aqui em cima, tá? Então é só você apontar seu celular pro QR Code e você vai cair lá no Instagram. Você que está precisando de qualquer equipamento odontológico, é só entrar em contato, fazer seu orçamento. Lembrando, início do ano agora vai começar, você acadêmico e está precisando de kit acadêmico, lá tem o kit acadêmico da Biatlante, o melhor kit acadêmico que nós temos hoje no Brasil. Então, precisou, entre em contato com a Odontoway, beleza? Um abraço aí pro Paulinho, um abraço pro Geraldo. Mostra a camisa aí de novo pra eles aqui, ó. Essa camisa é bonita. Muito bom, legal. Valeu, Odontoway, pela parceria mais uma vez. Obrigada. E Camila, agora temos mais Gente, lembrança pra você aqui. Agora é da Dental Sorriso. Dental Sorriso também, que é nossa parceira aqui no podcast. Esse foi especial da Esse aí é legal. hein? Esse aí eu achei muito interessante, tá? Muito obrigada, meninos. Pessoal, o QR Code vai ficar aqui em cima, tá? Da Dental Sorriso. Então você também que precisa de qualquer material de consumo, é só você entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que eles fazem a entrega diretamente na sua casa. Então muito obrigado, Anderson, muito obrigado, Julimar. Tamo junto aí. E agora a gente vai começar a bater o nosso papo aqui de verdade. Muitos presentes já dados, né? É. Camila, agora a primeira coisa que eu quero perguntar pra você, que eu sempre pergunto todo convidado que vem aqui, é por que você escolheu a odontologia? Bom, a odontologia, eu escolhi, não era um sonho assim desde criança, e eu escolhi mesmo pensando nas minhas pontuações do vestibular. Então, eu entrei na Universidade Federal de Juiz de Fora pelo programa seriado, pelo PISME. E aí, o PISME, a gente faz uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, e quando chega no terceiro ano, na minha época era assim, não sei se ainda é, a gente optava ou por fazer a terceira prova, que seria o ingresso pelo PISME, a tentativa de ingresso pelo PISME, ou fazer o vestibular convencional. Na época, o Enem era pouco usado para o FJF. E aí, eu tinha uma pontuação razoável da primeira e do segundo ano, e aí eu pensei, acho que eu consigo tentar fazer alguma coisa por essa terceira prova. E aí, dentro das minhas possibilidades, eu achava que eu gostava dessa área de saúde, então tinha farmácia, tinha odonto, mas eu gostava também muito de matemática. Então, tinha um pouco dessa dúvida se eu iria para esse lado da engenharia. Que todos esses, a minha pontuação era mais ou menos, daria mais ou menos para seguir uma média, sabe? E aí, eu entrei na turma de PISME, que preparava os alunos só para essa terceira prova. Lá na minha sala tinha uma amiga, Marina, que também tinha uma situação parecida com a minha.
E a gente estava na dúvida, né? Será que eu faço farmácia? Será que eu faço odonto? Será que eu vou para as engenharias? E aí a Marina tinha uma professora conhecida na UFJF que a convidou para assistir uma clínica na odonto. E aí a Marina me chamou para ir com ela. Aí a gente foi, a professora só falou assim, vocês têm que vir de branco. Aí eu lembro, quando eu lembro da cena, a Marina, eu com uma calça branca, que eu pedi emprestada de uma prima minha que era farmacêutica, 2 números maior, uma calça que eu coloquei um cinto aqui pra não cair. A Marina com uma calça branca até o joelho, olha a biossegurança, nada, Ótimo, né? Só falaram que a gente tinha que ir com a calça branca, como não precisava, né, não tava nas orientações. E aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, era uma clínica de odontopediatria, olha que coincidência. Coincidência mesmo, é o destino. E aí a gente participou, eu lembro pouco desse dia, mas a gente participou, assim, né, a gente viu o funcionamento da clínica, e eu já saí de lá decidida que eu iria fazer odonto. Eu gostei daquilo, né, daquele universo, e foi a partir daí que eu decidi. Então foi mais ou menos isso. Aí você colocou lá no PISM 3 a opção da área da saúde. Aí direto é área de saúde ou já odonto? Odonto, direto. Então até hoje. Aí a prova era direcionada para a área da saúde. Aí tinha biologia, né? Não tinha a parte das exatas. Sim, então igual ainda hoje. É assim, né? Hoje ainda é assim. Então você entrou na odonto, mas pensando na odontopediatria já de cara ou não? Os alunos me perguntam muito isso. Eu não entrei pensando na odontopediatria de cara, apesar de eu ter assistido uma clínica de odontopediatria, né? Eu entrei na odonto de coração aberto. Então, assim, eu entrei para tentar absorver o máximo que o curso pudesse me dar. E ali eu trilhar o que as oportunidades, né, me puxasse. E o que eu iria gostar também, né? Então, eu entrei sem nenhuma predileção ou mesmo, né, sem nenhuma ideia inicial. Eu entrei de coração aberto. E aí, ao longo do curso, que isso foi acontecendo. Então, ao longo do curso, você foi se deparando com várias áreas. Você teve interesse por alguma área sem ser odontopediatria no início, assim? Então, logo no início, foi assim que eu cheguei na odontopediatria, assim. Logo no início do curso, olha outra coincidência, né? No primeiro período lá na faculdade da UFJF, eles tinham um programa na época que nem existe mais, que era para tentar integrar os alunos da área básica que ficavam só lá no Instituto de Ciências Biológicas, nem iam na faculdade de odontologia, à prática clínica. Porque quando a gente entra, e isso é a realidade da maioria dos alunos da graduação de odontologia, a gente não vê nada de dente, nada de boca, nada de paciente, né? E a gente fica doida por aquilo. Então, no primeiro período, tinha lá um programa que a gente poderia auxiliar, não era auxiliar, era mais observar uma clínica, que era a clínica de odontopediatria também. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí eu fiz eu e várias pessoas da minha sala, a gente ficava na disciplina de odontopediatria, eu acho que era um programa até oferecido pela odontopediatria mesmo, não era abrangente de outras especialidades. E eu ficava lá no box com os alunos do 7º período, se eu não me engano, e eles atendendo os pacientes e eu lá observando aquilo. Então, aí eu já comecei a ter um pouco mais de familiaridade, mas não preferência, mas familiaridade por aquele universo, né? Sim. Depois disso, quando eu estava no 3º período, 3º para 4º período, eu fiz a inscrição para um projeto lá da faculdade, que era o PET, que é o Programa de Educação Tutorial. O PET, eu passei. O PET era um programa que visava, não era voltado para odontopediatria, ele visava uma formação de excelência, então quem fazia parte do PET tinha que atuar nos 3 pilares da graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. Então a gente tinha que tentar uma atuação maior do que um aluno que não fosse né, do programa. E quem era tutora do PET era uma professora da odontopediatria, então a influência também começou a ficar mais consolidada nisso, né? Nesse caminho. Então, dentro do PET, o PET foi um divisor de águas na minha graduação e talvez até na minha escolha na odontopediatria. Eu fazia... a gente tinha que escolher um projeto de extensão para participar. Então, eu escolhi o da odontopediatria, porque eu já estava mais ou menos familiarizada com aquilo, eu gostava, eu tinha facilidade. Então, a extensão, eu escolhi os projetos relacionados à odontopediatria, né? De atendimento de bebês,
As pesquisas, como a tutora era uma professora da odontopediatria, eram muito voltadas para a odontopediatria. Então, eu auxiliava as alunas de pós-graduação em pesquisas de odontopediatria. Então, também puxava para essa área. E na parte do ensino, era um pouco mais abrangente, porque a gente promovia palestras de vários assuntos, não só da especialidade. Mas a gente discutia muito, né? Como a gente tinha aquele contato com essa professora da odontopediatria, a gente era muito próximo desse universo. Sim. E depois disso, aí eu entrei no PET antes de passar pela disciplina de odontopediatria, e as extensões eu só pude fazer depois que eu passei pela disciplina, né? Mas quando eu cheguei na disciplina, eu já tinha uma maior familiaridade com o assunto. Sim. E depois eu fiz monitoria, o que me incentivou ainda mais, né? E eu acho que depois disso, aquilo ficou mais fácil para mim. Não era nem porque eu era uma grande apaixonada, mas era porque eu para mim era prático. Sim. Então, na graduação, quando a gente tinha o atendimento de crianças, às vezes eu ficava mais com o atendimento das crianças, a minha dupla ficava mais com a parte da cirurgia que eu não gostava. E aí, depois de formada, que eu já sabia que eu queria odontopediatria, eu fiz a especialização logo depois de formada e entrei também na pós-graduação, muito vinculada àquelas pesquisas lá do projeto, sabe? Então nesse foi mais ou menos por aí. Você não escolheu odontopediatria, ela que te escolheu. Foi mais ou menos isso. Ela que te escolheu. Ela me escolheu e eu abracei ela, porque hoje em dia eu sou uma super apaixonada e eu vejo que foi de uma forma muito orgânica, mas eu acho que, pensando nas outras especialidades, né, eu acho que realmente teria que ser. Mesmo se não fosse dessa forma, eu ia acabar caindo na odontopediatria, porque é o que eu gosto mesmo. Mas é interessante saber essa história, porque a gente consegue ver o reflexo no profissional que você é hoje. Então a gente vê que você fala com muita facilidade, dá aula com muita facilidade, a gente vê quando, né, igual eu falei que eu fui seu aluno lá pro pessoal saber, na hora de a gente atender, tinha dificuldade, você chegava e resolvia o problema e a gente ficava tipo, cara, não é possível. A gente tem costume de falar na odontologia que quem é odontopediatra nasce para aquilo, porque é uma dinâmica muito diferente e, pô, realmente ela te escolheu na hora que você estava no vestibular. Ela apareceu para você, depois ela apareceu para você na faculdade e, assim, muito, muito legal. E aproveitando esse gancho, queria saber o que te incentivou a querer ir para a área acadêmica, virar professora. Isso, aí tá tudo mais ou menos interligado, né? E é curioso que você comentou, mas eu recebo na clínica, principalmente depois de um atendimento difícil, o aluno normalmente fala assim, você sempre quis odontopediatria? Como você chegou nessa área? Eu acho, sim, que é um pouco de facilidade com o manejo, que é o grande segredo da odontopediatria, mas eu falo com os alunos que é prática. Então, às vezes, eles estão fazendo aquilo pela primeira vez, se eu já fiz milhares de vezes. Sim. Então, é claro que eu vou ter mais facilidade que eles. Então, eu sempre falo com o aluno isso, né? Eu consegui, mas é porque eu faço isso todo dia. Você vai conseguir. Se você fizer isso todo dia, você também vai conseguir. Então, é um pouco, sim, de jeito, né? De destreza, mas é a prática. A odontopediatria, você pega o jeito um pouco, sabe? E respondendo a sua pergunta, a parte acadêmica. Então, nesse projeto, que foi um grande divisor de águas, né, na minha formação acadêmica e profissional, tinha essa parte de pesquisa. Então, eu comecei na pesquisa porque a parte docente, ela envolve muito esse perfil pesquisador, né? Eu comecei nessa área da pesquisa auxiliando alunos da pós-graduação lá da faculdade. Então, era assim, Camila, tem que coletar uma saliva na escola X. Eu falava, eu posso. Aí eu ia lá. Camila, tem que contar quantas bactérias tem numa lâmina lá no laboratório. Ah, eu quero. Aí eu ia lá. Então, eu fui auxiliando essas alunas que já estavam na pós-graduação e fui tendo oportunidade de conviver com esse universo da pesquisa. Então, a primeira vez que eu entrei num laboratório, eu fiquei super encantada, assim, porque é tudo organizadinho, tudo metódico, tem hora para fazer tudo. E aí, esse universo de pesquisador me encantou. Aí, quando chegou na minha época, mais ou menos, de fazer o TCC,
eu já estava ajudando essas alunas da pós-graduação, sob orientação da professora Rosângela, que era a tutora do PET, e aí o meu trabalho do TCC era uma pesquisa com um método parecido com uma dessas pesquisas da pós-graduação. E aí a gente decidiu, né, que talvez fosse um trabalho a nível de mestrado e não de TCC. Então, a gente fez uma revisão de literatura para o TCC e deixou esse trabalho para o mestrado. Então, assim que eu saí da graduação, eu já tinha um projeto pronto para o mestrado. Que era com crianças com síndrome de Down, né? Que a gente deve conversar um pouco mais para frente. Então, o que a gente fazia na época? Quando eu estava lá na graduação, eu ajudava uma aluna da pós-graduação que ela avaliava as bactérias periodontopatogênicas, né? Que causam ou são responsáveis pelo processo inflamatório da gengiva, do periodonto. Ela avaliava as bactérias periodontopatogênicas de gestantes, para ver se tinha relação com o nascimento de bebês prematuros e de baixo peso. Então, as gestantes cuspiam, aquilo transformava em lâmina, a gente fazia essa lâmina lá no laboratório, e a gente contava na lâmina quantas bactérias tinham essas gestantes, e depois, né, as meninas avaliavam a associação com o baixo peso ao nascer e a prematuridade. E aí, eu usei esse método com as crianças com síndrome de Down. Então, eu e mais uma outra aluna da pós-graduação, eu enquanto graduação ainda, e mais uma outra aluna da pós-graduação, a gente contava, as crianças com síndrome de Down cuspiam, a gente transformava aquilo em lâmina, e a gente contava as bactérias periodontopatogênicas, que são essas responsáveis pelas alterações gengivais do periodonto, e as bactérias cariogênicas, que são as bactérias que estão relacionadas ao processo do desenvolvimento da cárie, né? E aí, isso seria o meu trabalho de TCC. Então, como a gente viu que era muito elaborado, né? Nossa, tinha uma etapa laboratorial muito minuciosa e talvez a gente daria nem tempo, né? E a gente conseguiria trabalhar melhor isso no mestrado. Então, eu fiz o mestrado nessa área. Depois, eu fiz o doutorado também com pessoas com deficiência, ainda com síndrome de Down, lá na UFMG. Então, veio um professor da UFMG na minha banca e aí ele me conheceu. A gente conversou sobre um possível trabalho para o doutorado, eu fiz a prova, passei, e aí eu fiz o doutorado lá na UFMG. Nunca tinha ido em Belo Horizonte, a primeira vez que eu fui foi para fazer a prova para o doutorado. E aí, depois, com o doutorado concluído, eu substituí, foi tudo acontecendo assim, né? Eu substituí uma licença maternidade de uma professora na Suprema, e aí foi o meu ingresso na Suprema. Mas eu já dava algumas aulas como convidada em especializações, até em algumas unidades da graduação de outras instituições. Então, essa parte acadêmica foi sendo delineada mais ou menos dessa forma, sabe? Foi acontecendo tudo naturalmente, mas porque eu aproveitava as oportunidades, né? Então, sempre que precisava de alguma coisa, eu me colocava à disposição. Se eu achava que aquilo eu tinha competência para fazer. E aí as oportunidades foram acontecendo. Eu tive muitas pessoas que abriram as portas, né, para um iniciante, que eu acho que a gente sempre tem que agradecer essas pessoas. Sim, com certeza. E aí eu fui mostrando o meu trabalho devagarzinho e fui conseguindo um espaço, né? Que a gente vai buscando até hoje. Com certeza. E então mas você foi indo tudo assim, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, foi uma coisa atrás da outra. Aí se você me fala se isso foi bom ou se isso foi ruim, Paulo, não sei te falar. Mas foi a forma que aconteceu pra mim. Eu acho que deve ter sido bom, porque ainda mais que é a área que você ama fazer. Hoje em dia, teoricamente, se eu fosse assim, dar um conselho para um aluno da graduação, eu falaria para fazer a especialização primeiro. E depois ir para a área acadêmica. Eu fiz junto com o mestrado, né? Mas foi a oportunidade que eu tive na época, então assim, eu não arrependo. A pessoa vai avaliar as oportunidades que vão aparecendo. Às vezes abre duas portas que você fica com medo de lá na frente não ter essa oportunidade. Exatamente. Então vale a pena. E deu certo porque a minha especialização da odontopediatria foi a última turma da UFJF. Então, se eu não tivesse feito, talvez eu não teria tido essa oportunidade. Mesmo nessa confusão toda. Não, então foi a oportunidade certa. Certo. Aproveitar então, Camila, que você está aqui, eu vou começar fazendo uma pergunta que eu acho que é super importante. Que é você falar, principalmente para as pessoas que são leigas, que estão aqui acompanhando, tem filho e tal, qual que é a importância do acompanhamento do cirurgião dentista na infância?
você podia falar pra gente. Aham. Hoje em dia, a odontopediatria, ela tá um pouco mais difundida, assim, e tem um pouco mais é, de notoriedade até dentro da classe odontológica mesmo, né? Uhum. Então, a gente recebe muitos encaminhamentos, não só dos pacientes super difíceis, mas Aham. também de prevenção. Então, as pessoas, os dentistas e a população em geral estão percebendo a importância do odontopediatra para abordar essas crianças. Então, a gente começa desde o pré-natal Aham. odontológico. Então, às vezes, a gente faz uma abordagem para gestante, nem que seja para passar as primeiras orientações. Então, Uhum. eu tô vindo aí de um puerpério, eu sei bem como é a vida louca de uma recém-mãe nos primeiros meses de Aham. vida. Então, essa mãe, ela tem que receber as orientações com a criança quando ela ainda tá gestante, porque muito provavelmente nos primeiros meses ela não vai conseguir sair de casa, Sim. né? Então, será que eu passo gaze na boca do meu bebê que não tem dente? Será que eu tenho que escovar quando o primeiro dente nascer? Quando o Uhum. dente começar a nascer, o que que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que dar remédio ou será que eu tenho que dar picolé? Então, essas orientações a gente passa às vezes no pré-natal ou na primeira consulta do bebê. Então, a gente orienta que a criança vá no odontopediatra no primeiro ano de vida, para a Aham. gente fazer essas orientações, né? Qual pasto usar, quantidade, com flúor ou sem flúor, Aham. sempre com flúor. Então, inicia aí. E aí a gente vai fazendo, além das orientações de dieta também, que são muito importantes, né? Sim. Os primeiros 1.000 dias do bebê, principalmente, sem introdução de sacarose, de açúcar. E aí a gente vai acompanhando essa criança para que ela só precise fazer as consultas preventivas, que Aham. seria o melhor dos mundos, né, Seria Paulo? o ideal, né? E que a gente sabe que não acontece. Então, a gente vai acompanhando essa criança ao longo da vida para poder fazer uma avaliação. Será que essa criança ela é alto risco a cárie? Ou Aham. será que o comportamento dela ou a rotina familiar, e a gente não pode julgar, a gente tem que entender qual é a Entender. rotina familiar dessa criança? Será que isso faz com que ela seja baixo risco, alto risco? Será que Uhum. ela tem que voltar sempre? Será que ela pode voltar só uma vez ao ano? Então, o objetivo mesmo é manter a saúde bucal dessa criança. Quanto mais cedo e mais vezes for, mais fácil Melhor. porque a criança já fica acostumada com o ambiente, é mais fácil, né, a gente identificar uma lesão de cárie em esmalte do que uma já com comprometimento pulpar. Então, o nosso objetivo é esse, é fazer esse Aham. acompanhamento para manter a saúde bucal dessa criança. Então, assim, a gente percebe que a odontopediatria ela é muito importante até para a vida toda como paciente, porque é o primeiro contato. É, Então, se você consegue transferir toda essa ideia da prevenção e como é o primeiro contato também, a criança pode traumatizar ou não. E o Então, consultório está preparado para receber a uhum, criança, né? Então tem o bicho com dente, tem uma escova que a criança vai escovar o dente primeiro do macromodelo, aham, depois. Então eu acho que isso facilita um pouco esse manejo do comportamento. Os pais falam muito assim: nossa, se eu tivesse ido num odontopediatra quando eu era pequena, eu não não tinha ia ter medo de medo. dentista. A gente escuta isso muito. Então essa abordagem psicológica também é É muito essencial. importante. Porque pode ser que o adulto precise de um tratamento mais invasivo, mas ele já vai ter uma familiaridade ou é, um conforto maior naquele Uhum. ambiente, né? Então, aproveitar também para você falar para os pais Uhum. que tem aquela, infelizmente, tem aquela mania de tipo assim, ó, se você não obedecer, eu vou te levar no dentista. E isso começa a trazer algo para criança que ela já vai ficar receosa, não é? Isso, é o que a gente chama de associação negativa com o dentista, né? Uhum. Então, se você não comer, você vai lá no dentista levar uma injeção. Então, quando a criança precisa ir no dentista, ela só pensa na Na injeção. injeção. A gente pede, né? Isso faz parte das nossas orientações. Quando a gente conversa com os responsáveis, a gente orienta que aquele ambiente seja um ambiente bom para a criança, para Aham. que ela goste daquele local. Então, para evitar essas associações negativas, para incentivar, que legal, hoje a gente vai lá. Mas normalmente a gente percebe, né, depois que a gente faz essas orientações, a gente percebe uma colaboração e Uhum. uma ajuda que é essencial na odontopediatria Sim, dos responsáveis, porque sem eles a gente não conseguiria fazer nada, né? com certeza. Queria que você falasse também, Camila, já que a gente está falando desse início da, né, gravidez, a criança que acabou de nascer,
Era até uma dúvida que eu também tinha, é a questão da dedeira para Uhum. escovar a dente de recém-nascido. Ela não é para ser utilizada, não é? Hoje em dia, a nossa recomendação, né, a recomendação da Associação Brasileira de Odontopediatria é que quando a criança não tem dente, a gente considera que ela não tem risco à cárie, porque ela não Aham. tem o dente. Então, a gente não precisa mais fazer nenhuma manipulação na cavidade bucal com o intuito de prevenção à cárie dentária. Uhum. Então, quando eu estava na graduação, eu aprendi que tinha que fazer a higienização, né, com Aham. uma gaze com água filtrada ou fervida ou com dedeiras. Uhum. Hoje em dia, a gente não faz mais isso. Ah, e aquela dedeira lá que eu vejo na farmácia, o que que eu posso fazer com ela? Ou, ganhei no enxoval uma dedeira de silicone, o que que eu faço com ela? A gente o que a gente recomenda para aqueles pais que falam que já tem a dedeira em casa é que use para massagear a gengiva Uhum. quando os dentes estiverem em erupção. Aham. Então, aquilo pode causar um conforto pro bebê quando tá nesse período de nascendo o dente, sabe? Aham. Então, essa é a indicação que a gente faz hoje da dedeira. Por quê? Porque a dedeira, primeiro que hoje a gente não indica a manipulação da cavidade bucal de edêntulos, né? De Aham. bebê sem dente. E quando já nasceu o dente, a dedeira de silicone, ela não tem uma boa eficiência para remover a placa dentária da superfície do Uhum. dente. Então a gente fala para os pais assim, ó, quando nascer o primeiro dente, aí você vai ter que comprar uma escova de dente. Mas só um dente eu já tem que comprar. Só um dente, já Verdade. tem que comprar uma escova de cabeça pequena, cerda macia, compatível com a idade. E a dedeira pode fazer a massagem na gengiva quando a criança estiver irritada. Então, a recomendação que a gente faz atualmente é essa, Aham. né? As coisas podem ir mudando ao longo dos anos, como a gente percebe. Sim. Mas hoje em dia é isso, em relação à dedeira. E a recomendação é picolé ou remédio? Quando a criança começa a sentir aquele O desconforto, incômodo, né? ficar chorosa, aí o pai fica desesperado. Ai, meu É, filho, você tá é, com febre, é dente. Também tem esse negócio que não tem é. uma associação Isso, Clara, né? correta, clara É. sobre isso, né? Os pais falam, né? Ai, parou a dor de barriga, vem esse dente agora. Então, algumas crianças realmente sofrem com a erupção dos dentes, Uhum. outras os pais nem percebem. Então, o que a gente observa na prática clínica é que os primeiros dentes, eles geram uma maior estranheza, tanto para os pais, Uhum. porque eles não estão acostumados com aquilo, aí fica receoso, será que tá certo, será que não tá? Será que tá muito inchado, será que tá pouco inchada a gengiva? Quanto para o bebê também não tá acostumado com aquilo. Aham. Os últimos, às vezes o pai nem percebe que nasceu o ultimozão lá atrás. E a criança Sim. também passa por aquilo de uma forma mais tranquila. O que que a gente recomenda hoje em dia? A gente recomenda tentar, inicialmente, os métodos não farmacológicos, que são o picolé de leite materno. Então, normalmente a criança nasce o dentinho com 6 meses, né? Então, algumas ainda não começaram a introdução alimentar. Aham. Ainda estão com aleitamento de leite materno. Aham. Então, a gente orienta o picolé de leite materno, que alivia muito. A gente orienta os mordedores gelados. É importante que esse objeto gelado, seja um alimento ou um objeto, entre em contato com a mucosa para fazer um alívio ou até Uhum. esquemiar aquela região para o dente rasgar. Depois que rasga na gengiva, né, já alivia os Aham. sintomas. Então, a primeira coisa que a gente orienta, que a gente opta, são pelos não Sim. farmacológicos. Se a criança já está em introdução alimentar, aí a gente passa umas receitas de picolé de fruta, Uhum. de morder palitinho, fazer palitinho com a cenoura, colocar no congelador e ficar mordendo aquilo, fruta congelada. Então, Isso. aí tem uma amplitude maior. E se nada disso resolver, aí sim a gente passa pelos métodos farmacológicos, né? Que aí a gente tem as medicações que a gente pode indicar. O que que não é recomendado, que a gente percebe e que culturalmente as pessoas usam muito, são os géis anestésicos, né? Uhum. Que eu não vou falar a Verdade. marca comercial, mas aqueles géis que a gente passa no rebordo, né, na gengiva, Aham. para ficar um pouco anestesiado e a criança não sentir tanto. A gente não recomenda os géis anestésicos porque, primeiro, que não tem tanto eficácia assim. Sim. Então, os próprios pais falam: olha, passei, mas não adiantou Não muita adiantou. coisa, não. E segundo, porque a gente não tem ao certo a quantidade, a gente não sabe quanto que o pai vai colocar Uhum. de pomada, de gel. Então, às vezes, a criança pode ter uma anestesia
né, ter um sentimento de uma anestesia maior na garganta, ter um desconforto, ou até mesmo ter uma intoxicação do fármaco. Sim. Então, a gente não usa de forma alguma, nem indica esses géis anestésicos para alívio de erupção dentária. Sim. Então, ainda vende, né? Bastante. Sim, ainda vende e ainda se Então, a usa. gente tem que... Ainda se usa. A gente Muitas tem que pessoas estar usam. sempre dando ênfase isso para os Isso, pais. Por isso a isso. importância de sempre perguntar ao dentista, levar o dentista para ter a recomendação certa. E Sim. até o picolé que você falou, é o picolé de fruta, tá, galera? Não é o picolé com a sacarose já, não. Porque a dieta também é extremamente importante, né? Hoje em dia, a doença mais prevalente da cavidade bucal, né, de crianças e adultos, é a cárie dentária, que é o que a gente tenta prevenir, como dentista, principalmente. E a gente sabe, atualmente, que a cárie dentária está muito relacionada à dieta, ao consumo de carboidratos fermentados, principalmente a sacarose. Então, a alimentação, ela é muito importante para a prevenção, para tudo isso que a gente disse, né? Para a saúde bucal, para a prevenção das doenças. A alimentação, ela é um ponto fundamental. Então, há um tempo atrás, a gente considerava que a cárie dentária, ela era uma doença infecto-contagiosa, né? Que ela era multifatorial infecto-contagiosa, que era muito relacionado à presença desse micro-organismo, mas hoje em dia a gente sabe que ela é açúcar biofilme dependente, então ela precisa obrigatoriamente de ter esse componente da dieta para desequilibrar as bactérias que estão vivendo lá em harmonia na boca. Então, quando as crianças vão também, a gente faz essa orientação de uma forma muito enfática. A gente sempre reforça, né? Que já vem com uma orientação prévia na maioria das vezes do pediatra, e a gente reforça, olha, é muito importante que o bebê seja 0 açúcar até os 2 anos, que é os 1000 dias, né? Porque se começa uma lesão de cárie num bebê de 2 anos, a gente não consegue ver muito bem, os pais não conseguem olhar muito bem a cavidade bucal do bebê, quando leva no dentista já está muito avançado, né? E então, essa parte da dieta, a gente bate muito nessa tecla, porque hoje em dia é um dos pilares, se não mais importante, um dos mais importantes para o desenvolvimento da cárie. Então, junto com a dieta, queria que você falasse também a importância do flúor, porque hoje a gente também tem uma vertente falando muito mal do flúor, água fluoretada e tal, mas igual a gente que atende pacientes na faculdade, principalmente, com um poder aquisitivo mais baixo, a gente consegue ver, assim, nossa, como que essa criança tem tanta cárie, isso aqui. E imagina se não tivesse água fluoretada e não utilizasse. Queria que você falasse sobre isso. A gente tem, é cientificamente comprovado, né, que o flúor, ele previne a cárie dentária. E as nossas recomendações, elas indicam o uso do flúor desde o nascimento do primeiro dente. Ou seja, eu vou proteger o dente desde a época que ele nascer. Então, a indicação que a gente faz é que o dente da criança, ele esteja em constante recebimento ou contato com os fluoretos, né? Com o flúor. A forma mais fácil disso acontecer é pela água de abastecimento público, que tem uma concentração de flúor padrão, assim, né? Uma amplitude padrão em determinadas... em diferentes áreas do Brasil, é uma concentração, mas que varia pouco. E a gente tem os dentifrícios fluoretados, que são as pastas de dente com flúor. Então, são as duas formas que esse dente vai receber mais facilmente o contato com o flúor. Então, isso é muito consolidado na odontologia, na odontopediatria, que o flúor, ele traz esse benefício anti-cárie de dificultar o desenvolvimento dessas lesões, né? E a gente observa isso bem na prática clínica também. E em relação à atuação dos fluoretos e do flúor em outras condições sistêmicas, a gente também percebe, né, a gente que estuda muito os fluoretos na odontopediatria, que apesar de vez ou outra surgir um estudo, esses estudos são metodologicamente falhos, é uma amostra que a gente não consegue tirar um resultado generalizado, então entra naquelas informações falsas, né?
Então, a gente sempre orienta a utilização dos fluoretos. A gente faz essa orientação de acordo com a idade da criança. A quantidade de pasta, por exemplo, vai variar se é uma criança que Aham. sabe cuspir ou se é uma criança que não sabe cuspir. Mas, sem dúvidas, para prevenção e controle da cárie dentária, ele é muito importante, muito importante. Especialmente para primeira infância, que os pais falam pra gente assim, não consigo escovar o dente dessa bebê de jeito nenhum, dessa criança de jeito nenhum. Sim. Então, já é difícil escovar. Muitas vezes tem a introdução da sacarose precocemente. Então, tem que ter a ajuda dos fluoretos, com certeza. É muito importante. Muito importante. Eu vejo que assim, eu tenho uma sobrinha, eu sou dentista, a minha irmã também, e a gente tem a dificuldade realmente É de difícil, escovar o dente muito da criança. difícil. Então, se você ainda não tem a dieta bem estabelecida, e o flúor é impossível. A minha sobrinha lá, por exemplo, ela não come nada de açúcar até hoje. Ela ainda vai fazer Uhum, 2 anos. Mas, assim, é muito bacana ver como que realmente faz diferença. Assim, os dentinhos todos uhum, branquinhos, bonitinhos, não chupa bico uhum, também durante todo esse processo, uhum. que faz uma diferença muito grande nesse início, né? Isso é muito legal. O que a gente faz para cada criança que a gente atende, né, é avaliar o risco que essa criança tem de desenvolver as doenças. Uhum, Então, isso tudo que você falou, a gente avalia e vê a quantidade de flúor que essa criança precisa. Na grande maioria das vezes, todas as crianças precisam pelo menos do dentifrício fluoretado e da água de uhum, abastecimento público. Agora, se é uma criança que tem alto risco à cárie, ela fica num lugar que a pessoa não consegue escovar de jeito nenhum, ou ela não tem jeito, ela vai para uma creche que tem a introdução de sacarose. Eu posso considerar essa criança com médio risco à cárie, com alto risco à cárie, e aí eu posso propor aplicações de fluoretos no consultório, que uhum, são que é o que a gente faz, né? Aplicação tópica de flúor. aham, Então, para crianças com mais risco à cárie, além desse flúor que todas devem ter o contato, aham. elas têm ainda elas deveriam, né? A gente pode propor que elas ainda tenham esse contato extra nas aplicações tópicas de flúor do consultório, que isso vai ajudar ainda Vai mais. ajudar. Agora, em relação à escovação na primeira infância, é difícil mesmo. A gente fala com os pais, ó, até os 3 anos é aos trancos e barrancos. Você vai Vai tentando tentando, vai colocando, e, fazendo. e depois a criança acostuma. Tudo é hábito. Tudo é hábito. E a cárie dentária, ela é uma doença biopsicossocial, né? Ela é muito comportamental. Aham. Então, a gente tem que entender a característica da família, como que funciona, para a gente poder dar umas dicas. Ó, melhor Aham. aqui, ou vamos esperar um pouco vamos esperar a criança passar por isso que ela está passando, para tentar melhorar. Aham. Porque só entendendo que a gente consegue mudar o hábito. É muito fácil a gente falar, ó, 3 vezes ao dia você escova o dente, nada de açúcar até 10 É, anos de idade. Como que os vovôs e as vovós vão é, fazer, né? tem jeito. Então a gente fala, depois dos 2 anos, o açúcar fora da rotina, não tem problema, nos finais de semana, nas festinhas, nos Aham. aniversários, na casa da É, avó. porque começa essa fase. 2 anos, começa os aniversários amiguinhos. Aí Uhum. começa a ter as lembrancinhas, E o a docinho, o gente. bolinho ali. E quem não gosta, Quem né, não gosta, gente? exatamente. O que não pode ser é o excesso, É né? na Que rotina. além de fazer mal para a saúde bucal, para a saúde sistêmica também é Exatamente, a terrível. obesidade, né? Então, são várias doenças que compartilham com os mesmos fatores etiológicos, né? Aham. As mesmas causas. Camila, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o atendimento a crianças que têm TEA, Uhum, que você também lida com isso, você é até professora lá na Suprema da matéria, uhum, né, o PNE lá, que é o atendimento a pacientes com necessidades especiais. uhum. E fala um pouquinho como é que é esse atendimento com o paciente que tem TEA, os pais que têm o filho com essa condição, a importância dele levar ele ao dentista. Sim. Eu comecei com esse atendimento, esse contato, né, com as pessoas com deficiência nas pesquisas da pós-graduação. Então, eu não sou especialista em OPNE, em odontologia para Uhum, pacientes com necessidades especiais, mas eu tenho essa vivência que vem desde o mestrado com as crianças com síndrome de Down. E uhum, agora, eu acompanho os projetos que seguiram os meus da pós-graduação, que aham, agora são com TEA, né, com transtorno do espectro autista. E aí, lá na Suprema, a gente tem a oportunidade de ter o contato com várias pessoas com deficiência, né? E sim. dentre elas, as crianças, que é o que tem mais lá, com transtorno do espectro autista.
Assim como para qualquer criança, não só porque tem o diagnóstico, Uhum. né, do transtorno do espectro autista, a prevenção é importantíssima. E essa parte de dessensibilização é ainda mais. Aham. Então, aquela criança, qualquer criança que seja, né, que vai ao consultório desde pequena, ela tem uma maior familiarização e é mais Uhum. fácil a gente conseguir fazer o manejo do comportamento, com que ela abra a boca, com que ela receba o espelhinho. Então, nas crianças com TEA, a gente percebe muito isso, essa dessensibilização, ela é mais fácil quando ela inicia cedo. É Uhum. claro que existem muitas variáveis aí, né? A característica do indivíduo, se ele tem muita sensibilidade, se ele tem pouca, se ele é verbal, se ele é não verbal. Então, a gente tem muitas variáveis Aham. dentro desse atendimento. Mas o que a gente sempre gosta de falar para as famílias é que esse primeiro contato, ele deve acontecer precocemente, para que a Aham. gente oriente, ó, será que é melhor para essa criança uma escova de dente elétrica ou uma Uhum. escova de dente convencional de cerda macia? Será que é melhor para essa criança um creme dental sem gosto? Porque pode ter uma hipersensibilidade gustativa, ou um creme dental de adulto com muito gosto. Então, essas orientações a gente consegue fazer de acordo com as características Aham. de cada paciente e tentar melhorar a rotina dessas famílias, Sim. né? Então, eu acho que essa parte preventiva, não só do TEA, mas de todas as crianças, e em especial das pessoas com deficiência, né, das crianças com Aham. deficiência, eu acho que é muito importante. E vocês, você passou por isso lá, né? Tem a oportunidade Sim. de vivenciar isso, né? Porque o que eu percebo é que, às vezes, o dentista não passa por essa experiência e acaba, quando chega no consultório, quando a mãe liga e fala, eu quero marcar e a minha criança tem tal deficiência. Ah, Uhum. infelizmente eu não atendo, vou te encaminhar para um especialista. Então, ter um acolhimento e uma consulta inicial, eu acho que ter essa formação, né? Eu acho que é Nossa, é muito muito importante. importante. Fez muita diferença ter essa experiência na É, graduação, que até a nossa paciente, né, a minha da é Ana um desafio, Flávia, né? foi um desafio assim muito grande, mas a gente se envolveu bastante ali Sim, com ela, com a mãe. A gente vê também a dificuldade que a mãe tinha, sim. né? E além do TEA que ela apresentava, ela tinha a questão da me fugiu o nome da outra condição que ela tinha lá, que Uhum, dificultava bastante. uhum. E foi uma experiência boa. Eu acho que toda graduação de odontologia tem que ter Com essa certeza. matéria, porque desmistifica também muita coisa. Sim, é a quebra de um tabu, né? Sim. Então, eu acho que é uma disciplina que eu tenho muito carinho na faculdade e são núcleos familiares que eu também acolho com muito carinho, porque a gente consegue fazer orientações que pra gente são orientações simples e que Aham. às vezes muda a rotina dessas Com pessoas. certeza. Camila, agora se falar também um pouquinho sobre os pacientes com síndrome de Down, Uhum. né? Que são os pacientes que têm um amor a mais, né? Como se diz, eles são muito amorosos, mas eles também têm um cuidado a mais, tem que ter ali, porque, se eu estiver falando certo, eles têm uma propensão maior de ter algumas doenças bucais do que outras Isso. crianças, né? É. As crianças, né, as pessoas com T21, com síndrome de Down, diferente do TEA, porque o TEA, ele não tem nenhuma, assim, pelo menos na literatura, não é estabelecido que tem uma condição bucal mais Uhum, prevalente. A não ser o traumatismo dentário, que às vezes a gente percebe um pouco mais por sim. conta, às vezes, né, de alguma condição específica, mas é diferente da síndrome de Down, né, do T21, que a gente percebe várias especificidades em relação à cavidade bucal desses indivíduos. Então, o dentista tem que ter um conhecimento Sim, teórico, né? tem. Então, eles podem, não necessariamente vão ter, né? Mas eles podem ter uma maior chance de ter menos um dente ou menos alguns dentes, que são Aham, as agenesias ou oligodontias. Eles podem ter um dentinho com formato um pouco diferente. Eles podem ter uma língua um pouco rachada. Eles podem ter maior risco à doença periodontal, né? Uma inflamação gengival por conta da baixa imunidade, mas ao mesmo tempo eles têm menos risco à cárie dentária, sim. o que a gente percebe na literatura, né? Então, isso tudo, a gente, sabendo teoricamente, com conhecimento prévio,
isso nos auxilia a fazer o diagnóstico quando a gente vai fazer o exame clínico. Então, Sim. quando a criança abre a boca, o adolescente ou o adulto, e a gente observa aquela condição, a gente fala, isso daí tá dentro da normalidade. Tá faltando um dentinho, mas é comum ter 21, não ter um dentinho. Isso não vai trazer nenhuma repercussão. Ou daqui a 6 meses tem que voltar para ver se a gente faz alguma intervenção ortodôntica. Então, esse conhecimento teórico, ele é importantíssimo dentro de cada pessoa com deficiência, a gente estudar qual é a característica daquele quadro, né? Para que a gente saiba fazer os diagnósticos quando a gente vai fazer o exame clínico. Então, como eu disse, eu tive contato com as crianças com T21 na minha pós-graduação, por conta das pesquisas, e depois, né, no consultório, eu atendo muito nas disciplinas de OPNE, e a gente consegue, tendo essa base teórica, também prevenir as doenças bucais que são mais prevalentes nesses indivíduos. Então, a gente tem que conhecer para orientar, Com certeza. né? Então, também é um trabalho muito legal com esses pacientes. Eu queria lembrar de uma palavra aqui que me fugiu. Ah, lembrei. Você faz uma jogada com outros profissionais de outras áreas, por exemplo, fonoaudiólogo, psiquiatra, psicólogo, para atender esses pacientes? Você indica a mãe? Ô, Paulo, na odontopediatria, a gente faz essa abordagem assim, multiprofissional muito frequentemente. Não só com as pessoas com deficiência. Necessidade, tá. Então, eu acho que sim, é muito importante ter esses profissionais de referência, ou até mesmo quando o paciente já chega com o seu profissional, às vezes, né, na anamnese a gente pergunta, faz alguma terapia? Aí a mãe fala, né, faço fono, faço TO, a gente entra em contato com esses profissionais para entender um pouco da característica do paciente, tanto a característica comportamental quanto a característica funcional, né? Então, será que esse paciente, seja pessoa com deficiência ou não, será que essa interposição da língua é por conta da motricidade da língua ou é por conta da posição do dente? Eu converso com a fono, que faz o acompanhamento desse paciente, ou o encaminho para a fono, se eu achar que isso é importante. Então, sem dúvidas, esse é um ponto importantíssimo. Na odontopediatria, eu acho que em várias outras áreas da odontologia também, né? Mas na odontopediatria, a gente tem uma gama de profissionais que a gente tem que trabalhar em conjunto. E que vai desde o pediatra até essas terapias mesmo por alguma característica ou condição específica que a criança apresente. No caso das pessoas com deficiência, isso a gente percebe ainda mais, porque elas já vêm com essas demandas, né? Então, normalmente, o dentista, e isso é um ponto negativo, ele é o último profissional a ser procurado. Então, eles já foram, né? Já tem uma equipe formada, consolidada, e o profissional da odontologia, às vezes, tem um pouco de dificuldade de integrar essa equipe. Mas é muito, muito importante, sim, esse trabalho em conjunto e um bom relacionamento com esses profissionais. A gente aprende muito também, inclusive. Com certeza. Né? Eu penso assim, que os outros profissionais, eles precisam também evidenciar para essas famílias, tanto seja para o paciente que tem necessidade ou não, a importância do dentista nessa fase. Sim. Acho que falta também, por exemplo, toda mãe vai levar no pediatra, isso é fato. Ninguém precisa falar. Mas, às vezes, ela demora 3 anos para levar no dentista. Então, acho que o pediatra podia falar, leva no odontopediatra porque é necessário, não é um algo a mais, é um cuidado necessário. Sim, assim como tem que ir no oftalmo no primeiro ano de vida, tem que ir no odontopediatra no primeiro ano de vida. E ainda acho que também muitas pessoas não levam o filho no oftalmo. No início. Mas você sabia que eu tenho percebido que os pediatras, assim, eles têm tido mais esse movimento de pedir para fazer uma avaliação odontológica da criança, de perguntar na consulta, né, se já foi ou não ao dentista. Então, eu tenho sim percebido isso. E um exemplo muito claro em relação a essa teia multiprofissional, né,
Às vezes uma criança com TEA, por exemplo. Às vezes, para a criança com TEA, a gente usa algumas... Para o controle de comportamento, para que a gente consiga fazer o exame ou o tratamento, a gente usa alguns métodos da pedagogia, o método ABA, e às vezes a gente utiliza alguns reforçadores positivos. Então, sentou na cadeira, faz um reforçador positivo. E essa metodologia também é muitas vezes empregada em vários outros profissionais. Então, o pessoal da fono, às vezes, utiliza esse método. E, às vezes, chega um paciente para a gente que fala lá na fono, o reforço positivo é uma balinha. Então, a gente conversa com a fono, olha, vamos trocar esse reforço positivo, vamos colocar um elogio ou um cartão. Então, esse trabalho multiprofissional, ele é importante não só para ver uma melhora num quadro do paciente, mas até mesmo na forma de conduzir o tratamento, né? Ou às vezes o outro profissional fala assim, já recebi vários encaminhamentos, olha, esse paciente tem facilidade se você fizer isso. Você vai conseguir um melhor manejo do comportamento. Então, a gente vai conseguindo trabalhar bem em conjunto, sabe? Igual você fazer a teia, assim, é muito legal que você consegue administrar melhor e vai melhorar, sempre em prol do paciente, né? Uma melhora do paciente absurda. Eu queria que você falasse, Camila, para quem tá assistindo, que é dentista, tá pensando em especializar em odontopediatria ou que tá na graduação pensar, para a pessoa seguir esse caminho, porque a gente vê hoje que a odontopediatria, muita gente está fugindo da odontopediatria e é uma área que eu fico batendo a tecla que tem que ter mais profissional, cada vez mais, porque é necessário. A gente tem, mesmo tendo um envelhecimento da população, ainda tem uma gama de criança nascendo, de a população necessitando de odontopediatras. Então, dá um empurrãozinho nessa galera aí. Eu acho, assim, que os recém-formados, eu recebo muita mensagem de alunos que acabaram de formar, tendo dúvidas em algumas questões de algum paciente que recebeu no consultório ou na clínica, relacionado à odontopediatria, né? Então, assim, o que eu falaria para as pessoas, não como incentivo à especialidade, porque eu acho que isso é mesmo, tem que ser da vontade da pessoa ou até mesmo da oportunidade que aquela pessoa tem, né? Mas o que eu acho que seja interessante falar é que pro atendimento da criança, chega um ponto que o clínico não consegue ir além. Então, se você quer atender esse público, você tem que se especializar. Então, às vezes, eu tenho alunos que toda semana me mandam mensagem perguntando sobre algum paciente, há 3 anos. Então, se você tem esse público e você quer atendê-lo, você tem que saber mais sobre. E é só na especialização. Na graduação, a gente faz o básico, o geral. E é na especialização que a gente fica bom. Então, eu falo que lá, né, na maioria nas faculdades, tem 2 odontopediatrias. Eu falo que tinha que ter a terceira, porque quando vocês estão bons, a gente não tem mais. Então, é na especialização que a gente deixa a técnica um pouco mais simples, né? Porque a gente faz tanto que a gente consegue ficar craque naquilo. E na odontopediatria, a gente faz tudo, né? A gente faz cirurgia, a gente faz endo, a gente faz restauração. E então, quem tem esse público, quem gosta de atender criança e acha que vai continuar nesse caminho, né? A especialização é importante porque ela te amplia e te facilita a realizar esses procedimentos. Porque, como eu disse, chega uma hora que o clínico é limitado. Chega num ponto que tem que encaminhar. Porque senão você causa você acaba prejudicando o controle de comportamento daquela criança. Aí manda para o odontopediatra já com a criança que teve uma experiência negativa. Então, esse conhecimento mais amplo, essa maior facilidade, isso vai adquirir na especialização de odontopediatria. Eu sou muito feliz com a minha escolha e, assim, eu vejo que os meus colegas também da especialidade são. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem muitos bons profissionais, a gente tem uma boa relação, então a gente faz muito curso junto, a gente troca muito junto, a gente conversa bastante e é uma especialidade que, além de ter um retorno emocional, psicológico, se bem administrada, ela também tem um retorno financeiro, porque isso também
é um conceito generalizado, que a odontopediatria não dá dinheiro, né? Não penso assim. Não penso assim, não. Mas, assim como todas as Todo trabalho, especialidades, né? todo trabalho, se bem gerenciado, se feito de uma forma correta, se com conhecimento, com segurança, os pacientes vêm e você consegue, além de ter um sucesso, né, profissional e pessoal com aquela escolha, também um sucesso financeiro. Então, eu incentivo quem tem vontade, quem tem essa oportunidade e um pouco de vocação, com certeza Porque seguir essa é uma área que esse tem que ter, passo. mesmo você treinando, porque assim, tudo na odontologia, quando você treina, você vai ficar bom. Uhum. Mas tem coisa que a vocação, ela dá aquela Ajuda. empurradinha Mas ali. eu acho que se treinar na odontopediatria O também, treino, ele te ele te torna bom em tudo, capacita, né? Tudo que você quiser. A odontologia tem isso também, que você estava citando. A gente sai com a área base de tudo. Então a gente pode sair atendendo tudo. Por exemplo, eu posso atender uma criança, Uhum. mas é o que você falou. Eu vou conseguir até um limite ali. Então, se eu quero, que não é meu caso, tá? Não quero, não que eu não goste, né? Porque você viu lá que acabou que a gente teve uma relação assim legal, mas não é meu público assim, não. Uhum. Mas tem que especializar mesmo, independente da área que for. Se você tá fazendo muito aquilo, a especialização vai te dar uma mão melhor, vai te colocar em situações ali que você vai ver coisas maiores para fazer. Na minha opinião, isso é uma opinião, né, pessoal, o grande pulo da odontopediatria, assim, a grande dificuldade é o manejo do comportamento da criança. Então, você tem que saber as técnicas de controle de comportamento. E essas técnicas, apesar de ser um pouco do jeito também, né, da vocação que a gente tem falado, são técnicas que a gente aprende. Elas são da literatura, a gente não faz nada da nossa cabeça. Então, quando eu mostro à criança o espelho antes de colocar na boca, é a técnica de dizer, mostrar e fazer. Então, é tudo baseado na ciência. Tudo. Então, precisa estudo. Precisa E aí, isso na especialização a gente consegue aprimorar, né? Camila, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho daqueles colares que as mamães colocam nas crianças, que a gente, né, até falou já umas aulas suas lá sobre isso. Fala pra galera aí um pouquinho. Esse colar, que é o colar de âmbar, né? Ele vem muito junto com aquele assunto da erupção dos dentes. O colar de âmbar, a gente também, na odontopediatria também é bem estabelecido que ele não tem evidência científica de que ele alivia a dor da erupção dentária. Então, as mães colocam ou compram com esse intuito na maioria das vezes, né? Porque ele é vendido com a indicação de que as pedras bálticas vão conseguir causar uma analgesia e a criança vai ter menos dor na erupção dentária. Então, hoje em dia, a gente também, isso é super estabelecido na odontopediatria, a gente sabe que essas pedras, elas não chegam a uma temperatura capaz de liberar substâncias que vão fazer esse efeito de alívio, né, na criança. Então, ela não tem comprovação científica, não funcionaria. Além disso, nos últimos anos, tem sido muito divulgado a capacidade desses colares de causar enforcamento. Às vezes a criança dorme com aquilo e agarra em algum lugar. Às vezes aquelas bolinhas, elas soltam e a criança broncoaspira. Normalmente tem um nozinho em cada bolinha para evitar que quando ele puxar, e quando ele estraçalhe, né, que saia todas as bolinhas. Mas mesmo assim tem um risco eminente, né? Então, se não tem benefício, para que correr esse risco? Mas as mães, agora eu vou te falar o relato do consultório que eu tenho, né? As mães falam comigo assim, Camila, eu não sei mais o que eu faço com esses dentes, então eu vou deixar aqui porque na fé mesmo. Se não funcionar, eu tô apelando para tudo, até para isso daqui, finge que é uma mandinga. Então a gente sempre orienta os riscos e os benefícios. Se o responsável, né, ainda quiser manter aquele objeto ou aquele hábito, aí fica na responsabilidade dele. Mas a orientação que a gente passa é que não tem efeito, não tem evidência científica de efeito.
E pode ter um risco, apesar de baixo, não são muitos casos, mas pode ter um mas risco. existe o risco. Sim, pode ter o risco de algum acidente, né? Com aquele objeto. Camila, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso episódio. Eu queria mais uma vez te agradecer pela sua presença e disponibilidade. Mamãe recente, deixou o bebezinho em casa com o papai e veio aqui. Então queria muito te agradecer pela sua presença. Foi muito bom esse bate-papo. Eu que agradeço, tá? Paulo. Te agradeço mais uma vez. Te desejo tudo de melhor, agora formado, né? Então, não só aqui no podcast, mas que você tenha muitos caminhos aí. Quem sabe umas crianças pela frente na sua carreira profissional. Tá, muito obrigado novamente, tá, Camila? E você que ficou até aqui agora acompanhando esse episódio, muito obrigado. Queria desejar a você um excelente Natal, um excelente Ano Novo. E que você não se esqueça que o verdadeiro significado do Natal é Jesus, tá? Então não perca isso, essa essência aí na sua família, se reúna, que o amor se espalhe aí na vida de vocês. Um próspero Ano Novo. E janeiro a gente volta aqui com mais um episódio do podcast, galera. Então muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima.